Senhoras e senhores, torcedores do Cruzeiro espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, a notícia que vamos revelar hoje pode ser o ponto de virada mais inesperado da temporada. Mas antes de começar, quero fazer um pedido que é essencial para o crescimento deste canal. Se você é cruzeirense de verdade, ou se acompanha o futebol com aquele olhar atento aos bastidores e grandes movimentações, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. Isso é fundamental para que você não perca nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa história que pode mudar tudo no futebol brasileiro. O que aconteceu nas últimas horas está deixando torcedores em estado de alerta. Uma decisão tomada fora do Brasil pode impactar diretamente o futuro do Cruzeiro Esporte Clube. E não estamos falando de algo pequeno. Estamos falando de uma oportunidade que pode fazer o torcedor celeste sonhar alto, talvez mais alto do que nos últimos anos. Mas antes de te contar qual é essa chance que surgiu no caminho do cabuloso, precisamos entender o cenário explosivo que foi criado na Europa e que, de forma quase inacreditável, caiu como uma luva nos planos de Pedro Lourenço e da diretoria celeste. O nome que está por trás de tudo isso: John Textor. Sim, aquele mesmo. O dono do Botafogo, empresário influente no futebol internacional e responsável por controlar a SAF do Lyon, um dos clubes mais tradicionais da França, e também um dos mais problemáticos financeiramente neste momento. O Lyon, que já revelou craques como Benzema, Lacazette e tantos outros, está agora mergulhado em uma crise sem precedentes. A Direção Nacional de Controle e Gestão, DNCG, da França bateu o martelo: rebaixamento à segunda divisão. Uma decisão que abala o futebol francês e causa um efeito dominó no mercado internacional. O que poucos perceberam, porém, é que essa mesma decisão pode se transformar em um presente inesperado para o Cruzeiro. Você deve estar se perguntando: mas o que o Lyon tem a ver com o Cruzeiro? E a resposta, meu amigo, é absolutamente tudo neste momento. Porque com o rebaixamento do clube francês, a ordem nos bastidores é clara: vender. E vender rápido. O Lyon precisa urgentemente levantar capital e isso significa colocar praticamente todo o seu elenco à disposição do mercado. Jogadores de alto nível, com experiência internacional, prontos para serem negociados com quem tiver coragem, e caixa, para investir. E é aí que entra o Pedrinho BH. O empresário, que não tem medido esforços para reestruturar o Cruzeiro, está de olho nessa movimentação e, segundo fontes internas, já começou sondagens para aproveitar essa brecha de ouro que se abriu. Mas calma, a bomba principal ainda está por vir. Segundo informações que chegaram nos bastidores da Toca da Raposa, pelo menos 3 nomes do Lyon já estão sendo analisados pelo departamento de futebol do Cruzeiro. São atletas que, em condições normais, estariam completamente fora da realidade do futebol brasileiro, mas que agora, por conta da crise do rebaixamento, podem ser contratados por valores acessíveis. Um desses nomes, inclusive, já teve passagem recente por clubes da Premier League e é conhecido por sua versatilidade e força física. Outro é um jovem meia francês com passagem pelas seleções de base da França, e que estaria completamente insatisfeito com a ideia de disputar a segunda divisão. E o terceiro? Esse pode ser o mais impactante de todos. Um atacante sul-americano que custou milhões ao Lyon e que agora estaria disposto a retornar ao continente por causa do cenário instável do clube europeu. Claro, por questões estratégicas, os nomes estão sendo mantidos em sigilo. Mas o que já sabemos é que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, teria dado sinal verde para avançar nas negociações. E mais, segundo fontes ligadas à diretoria, o próprio Pedrinho teria declarado que essa é uma oportunidade que não pode passar. Agora vamos respirar fundo e analisar o que isso significa. O Cruzeiro não está apenas pensando em reforçar o elenco. O que está em curso, meus amigos, é uma movimentação de bastidores que pode mudar o patamar do time ainda nesta temporada. Estamos falando de reforços de nível europeu, com bagagem, técnica e físico que podem desequilibrar partidas em solo brasileiro. Isso sem contar o valor de mercado e o impacto direto no elenco atual. E antes que você ache que tudo isso é exagero, vale lembrar: em agosto do ano passado, John Textor tentou vender quase todo o elenco do Lyon para cobrir rombos financeiros. Agora, com o rebaixamento confirmado e a pressão da LFP, não é mais questão de tentar. É questão de sobrevivência. E o Cruzeiro está no lugar certo, na hora certa. Mas não para por aí. Nos bastidores da Toca da Raposa, surgiram informações ainda mais quentes. Pedrinho BH está disposto a investir pesado nessa janela. De acordo com entrevista recente ao Tribuna de Minas,
Ele revelou que Leonardo Jardim pediu mais um zagueiro e 2 extremos. A ideia é fortalecer os pontos fracos da equipe e montar um elenco competitivo para a parte decisiva da temporada. E por mais que ele diga que serão contratações pontuais, sabemos como as coisas funcionam quando surge uma oportunidade dessas. Quando o mercado abre as portas com jogadores que normalmente estariam longe do alcance, a palavra pontual pode muito bem virar estratégico. E é isso que está em jogo agora. A chegada desses nomes pode significar muito mais do que simples reforços. Pode significar a volta do Cruzeiro às grandes páginas do futebol sul-americano. Pode representar o início de uma nova era. E o mais incrível, tudo isso motivado por uma crise em um clube europeu, administrado por um rival direto no Brasil. Ironias do futebol? Talvez. Mas para o torcedor celeste, isso soa como justiça poética. Agora, preste atenção. Fique de olho nas próximas 48 horas. Sim, 48 horas. Porque fontes indicam que a diretoria do Cruzeiro já iniciou os primeiros contatos formais. As negociações podem não ser simples, é claro. Mas a disposição para investir e o momento único do mercado tornam essa possibilidade mais real do que nunca. E se você acha que essa história já teve emoção demais, espere só para ver o que vem por aí. Nos bastidores, um nome em especial vem sendo guardado a 7 chaves. Um jogador que, segundo um ex-dirigente do Lyon, está pronto para brilhar em qualquer grande clube da América do Sul. E a pergunta que todos querem a resposta: será no Cruzeiro? Não podemos cravar nada ainda. Mas o que podemos garantir é que a diretoria celeste está agindo. E se tudo correr como está sendo planejado, a próxima janela de transferências pode ser a mais impactante da história recente do clube. Então, torcedor, se você quer saber de tudo em primeira mão, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com outros cruzeirenses e deixe nos comentários: qual jogador do Lyon você gostaria de ver com a camisa azul estrelada? Será que estamos prestes a viver o maior mercado da história do Cruzeiro? Fique ligado, porque o que vem aí pode mudar tudo.